E aí, meu querido amado, aprovado na Unig, tudo bacana? Com o Sandrão também tá tudo bacana. Voltamos agora para fazer a questão 2 do nosso material. Um material que você pode baixar no primeiro vídeo, tá? Que lá no primeiro vídeo vai estar lá esse material. Lembrando que a Unig eu vou sempre renovando, né? Porque o vestibular é semestral, então sempre vou estar fazendo as questões da Unig, dessa revisão. E sempre completando o material. Então, a cada semestre eu mudo o link, porque a cada semestre eu vou ter materiais diferentes. Não sei quando é que você vai estar assistindo essa aula, mas vamos fazer aqui a segunda questão do nosso material, que é uma questão de estrutura atômica, como você está vendo aí. A questão 1 eu já fiz. Foi uma questão da Unig, Paraíso do Tocantins, 2021/1. Ele fala o seguinte, olha só. O luminol é uma substância que reage com o ferro presente na hemoglobina do sangue, produzindo luz de coloração azul. Então aí eu já sei que eu tenho uma reação química. Bacana? E essa reação química produz luz. Ok. Tal propriedade é utilizada na investigação forense, pois permite visualizar locais contaminados com pequenas quantidades de sangue, até mesmo se a superfície for lavada após o crime. Bacana. Aí, na segunda, ele diz o seguinte: determinadas espécies químicas, aí nós temos espécies químicas entre moléculas, átomos, íons. Quando o cara fala espécie química, ele está se referindo a isso aí, tá? Tudo que envolve a química aí. Tudo que envolve a química, é lógico. Mas você entendeu, espécie química a gente fala moléculas, íons, prótons, elétrons, são espécies químicas. Podem absorver energia da luz fornecida por determinada fonte e emitir radiação visível, que vai ser a luz, né? As cores. Porém, quando o fornecimento de energia acaba, a emissão da radiação cessa. Ou seja, quando você acendeu a luz, se forneceu energia, e aí você vai lembrar da teoria de Bohr, que os elétrons podem saltar de uma camada para outra, na volta ele emite uma onda eletromagnética, e essa onda eletromagnética, se tiver um comprimento de onda dentro do campo visível, a gente vai ver no formato de cores, certo? E aí existe um tipo de fonte de fluorescência, nesse caso aí, que quando você cessa a fonte de energia, que está produzindo energia para que o elétron salte, a luz acaba, você apaga. Por exemplo, se eu apagar aqui, eu não sei, deixa eu apagar a luz do meu abajur aqui, ó, ficou um pouco escuro, não foi? Ou seja, eu cessei a fonte de energia. Agora, por exemplo, o relógio, capacetes, quando você emite luz, você ainda, o relógio no escuro, você ainda consegue ver. Tem um nomezinho para isso. Ou seja, é como se o elétron voltasse mais lentamente para a sua camada mais interna, certo? Mas aqui, cessou a fonte de energia, ela não fica, como de matuto, alumiando. Né? Você não vê mais a fonte, você não vê mais a luz. E ele dá um exemplo aqui. Alguns minerais, como fluorita, que é composta por fluoreto de cálcio, exibe esse fenômeno quando exposta a uma radiação ultravioleta, que é a luz negra. Nesse caso, ao receber a radiação externa ultravioleta, os elétrons das substâncias são excitados para níveis mais energéticos e, ao retornarem ao estado fundamental, teoria de Bohr, emitem radiação visível, ou seja, comprimento de onda maior do que a radiação incidente. Isso acontece durante um intervalo de tempo muito curto, inferior a 0,00001 segundos, ou seja, visível só quando o objeto recebe radiação. É aquilo que eu estava falando. Aí ela fala o seguinte: após a leitura, assinale a única alternativa que apresenta os nomes e os fenômenos descritos nos itens 1 e 2. Vem com o Sandrão, vamos responder essa questão aí agora. Olha só, meu filho. O primeiro fenômeno, eu matei aqui a questão, eu tenho uma reação química. Quando o luminol reage, né, uma substância que reage, eu tenho uma reação química. Então,
esse tipo de luminosidade é chamada de quimioluminescência, ou seja, a letra A está fora e a letra D está fora. A sua dúvida viria, né? Agora, determinadas espécies químicas absorvem energia, beleza, e aí quando cessa a fonte de radiação, fornecida por uma determinada fonte emitida a radiação, porém quando fornecida a energia, acaba a emissão da radiação, ela apaga, né? Você não vê mais o reflexo da luz. Isso é chamado de fluorescência. Ou seja, essa outra está errada, mas você podia perguntar para mim. Então a resposta correta é quimioluminescência na primeira, fluorescência na segunda, certo? E você poderia perguntar o seguinte: Sandrão, por que a D está errado? Fosforescência é justamente a do reloginho. Quando você emite uma luz, ainda fica brilhando um tempinho, a luz é chamada de fluorescência. Beleza? Bioluminescência é a luz em que os seres vivos emitem, como vagalume, como algumas algas, certo? Então, os tipos de luminosidade têm determinados nomes. Então, vamos lembrar. Quimioluminescência. Tem que ter uma reação química para produzir luz. Fluorescência é aquela em que você cessou, você apagou a luz aqui, ó. Beleza? Cessou, cortou a fonte de energia que está fazendo a lâmpada acender, a luz apaga, você não vê mais o reflexo da luz. Fluorescência é aquela em que você ainda vê durante um tempo, milésimos, até horas, pode chegar até horas você vendo a luzinha. Bacana? Beleza? Massa. Próximo vídeo, vamos lá.